Brava Gente Brasileira. O filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do desaparecimento do deputado Rubens Paiva, torturado e assassinado nos porões da ditadura militar, é mais uma obra que relembra o Brasil das feridas abertas da ditadura. A impunidade, o esquecimento deliberado, a minimização e, mais recentemente, o crescimento das nojentas apologias à ditadura no imaginário popular são reflexo da maneira com que nós temos tratado a memória da ditadura militar. A verdade é uma só: o golpe, os 21 anos de ditadura odiosa e nojenta, vieram para calar uma tradição política que pretendia libertar o Brasil das amarras do imperialismo e construir um Brasil soberano. Os 21 anos de ditadura vieram para calar o trabalhismo brasileiro. O meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para entrar no canal do WhatsApp da Central do Trabalhismo, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz. O link está na tela, o QR Code está na tela e o link está na descrição do nosso vídeo. Também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Antes de qualquer coisa, o filme é um filme muito bom, a apresentação de um caso específico, que funciona como uma síntese ótima, muito boa mesmo, do que foi a perseguição política na ditadura militar. Muito importante em tempos como o nosso, de ascensão, apesar da perda do governo federal, de ascensão do bolsonarismo, de uma extrema-direita que cria uma perspectiva positiva da ditadura, uma narrativa elogiosa, que glorifica esses tempos sombrios e bizarros, vê com heroísmo, com grande simbolismo e por aí vai. Então o filme é ótimo, presta um papel muito importante no sentido de combater essa narrativa elogiosa da ditadura. Vale muito a pena ver, é um filme longo, que você nem percebe passar. Eu recomendo para todo mundo que ainda de repente não assistiu. E assim, outra coisa, a atuação da Fernanda Torres é bizarra de boa, bizarra. Mas saindo um pouco do filme em si, especificamente, para falar sobre o que ele representa de maneira mais ampla. Antes de qualquer coisa, ele mostra contra quem foi o golpe de 1964. O filósofo marxista Walter Benjamin, ele apresenta o que ele chama de dialética da lembrança e do esquecimento, operada pela classe que detém o monopólio de escrita da historiografia. No Brasil, essa classe é a burguesia, que é a maior das interessadas em sujar a história do trabalhismo, e é diante dessa dialética da lembrança e do esquecimento, diante do esquecimento sistemático que é colocado em prática pelos inimigos do Brasil, que a gente tem a situação de hoje, de feridas abertas da ditadura militar. Então, o golpe de 64 não veio, como pretende impor a narrativa golpista da classe dominante, para calar o comunismo. Veio para calar, isso sim, a tradição trabalhista, que no século XX, entre erros e acertos, foi a grande responsável pela criação do Brasil moderno, pela criação das grandes conquistas históricas da classe trabalhadora, responsável pelos maiores movimentos de mobilização patriótica e popular das massas trabalhadoras, responsável por alcançar um pouco mais de soberania para o Brasil, por criar a Petrobras, a legislação trabalhista e muito mais. O deputado Rubens Paiva, que é retratado no filme, antes de 64, era deputado pelo velho Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido do presidente golpeado, que era o João Goulart. Essa história a maioria já conhece, mas o Jango tinha um projeto para o Brasil, tinha um conjunto de reformas que de radicais tinham muito pouco ou nada. Eram reformas que pretendiam unir o lado do capital e o lado do trabalho, o mundo do trabalho aos interesses do capital. Propostas como a reforma agrária, a reforma urbana, a lei de remessas de lucros. Rubens Paiva não só fez parte dessa tradição, como era um dos grandes defensores do governo do Jango, um dos grandes lutadores pela legalidade democrática. No dia 1º de abril de 64, ou seja, na madrugada antes do golpe, o deputado proferiu um discurso muito importante, onde ele diz o seguinte: estejamos atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nessa cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que o povo se mobilize em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. Então ele não foi perseguido simplesmente por se opor à ditadura, mas principalmente, especialmente por fazer parte dessa tradição. De uma tradição que, para além de se opor à ditadura, reivindicava a construção de um Brasil soberano, de um Brasil autônomo, independente. Uma das várias lições que nós, que somos trabalhistas, devemos tirar desse contexto todo é que nós
não podemos contar com a conciliação com a burguesia brasileira, com uma burguesia dita industrial, nacional, com o apoio dessa burguesia para colocar em prática um projeto de capitalismo autônomo. A gente não pode contar com isso, para colocar em prática um projeto modernizador, um projeto nacional de desenvolvimento. Então, nós trabalhistas, inspirados pelo nosso anti-imperialismo, pela nossa sede por reformas estruturais, pelas chamadas reformas de base, nós trabalhistas devemos caminhar em outro caminho, em direção ao entendimento de que não é possível superar o subdesenvolvimento, as condições precárias da classe trabalhadora, a exploração do trabalho e por aí vai, por meio da via da democracia liberal. Uma burguesia dessas, que derrubou o Jango e mandou ele para morrer no exílio quando ele tentou reformar o Brasil. Então o Rubens Paiva morreu porque veio uma ditadura para frear o desenvolvimento nacional, para frear o trabalhismo reformista e conciliador, que se mostrou decadente, que não é possível colocar em prática. Isso é uma coisa que até o Darcy Ribeiro vai explorar muito depois do golpe. Não é possível colocar em prática o conjunto de reformas que o Jango pretendia no capitalismo dependente brasileiro e periférico. Então, na minha visão, o que deve ser feito a partir de agora é partir para um outro ponto de vista que passe pela ideia de pensar uma revolução brasileira, pela conquista do poder político, do poder popular, por vias não necessariamente eleitorais. E aí, saindo um pouco disso e vindo para a atualidade. Eu disse no início do vídeo que esse filme, o Ainda Estou Aqui, era importante em um contexto de uma extrema-direita fascista que está aí, bolsonarista, que reivindica a ditadura militar de um jeito podre, de um jeito sujo, nojento, perverso, tudo de pior. Mas a gente precisa pensar por que existe essa extrema-direita com tudo que o Brasil passou. Como que tem popularidade essa extrema-direita com tudo que o Brasil passou? A gente tem essa extrema-direita porque décadas atrás a gente deu anistia para os torturadores, para os assassinos, para os golpistas. Então tá cheio de torturador da época da ditadura livre, ou morrendo de velho. Sabe, o Ustra, que todo mundo lembra do Bolsonaro reivindicando o Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos torturadores da ditadura, que torturou a Dilma. Todo mundo lembra do Bolsonaro, na votação do impeachment da Dilma, chamando ele de o pavor da Dilma Rousseff. Depois dizendo que era o livro de cabeceira dele, era a biografia do Ustra, enfim. E o Ustra morreu de velho, gente. O Ustra morreu, não foi preso, não foi nada. Ele morreu de velhice, poucos anos atrás, inclusive. E é por isso que eu, que sou do PDT, sou trabalhista, e todo mundo que está no PDT, que é trabalhista ideológico, que é socialista, que honra a memória do PDT, fica puto, desculpa o termo, com esse bando de responsáveis do PDT do Ceará, do time político do Ciro Gomes, que nesse momento acabaram de apoiar um dos grandes nomes do Brasil do bolsonarismo, que é o André Fernandes, lá em Fortaleza. Pessoas do PDT, do partido do João Goulart, apoiando essa extrema-direita bolsonarista que reivindica a ditadura militar, pelo amor de Deus. E tem responsável do PDT apoiando, e do time político do Ciro. Independente disso, depois do governo Bolsonaro, no discurso de posse do presidente Lula, ele falou muito sobre punir os golpistas e os responsáveis pelo genocídio que o Brasil foi vítima durante a pandemia da Covid-19. Esse discurso é importante porque a gente não pode aceitar a anistia para o partido fardado que liderou, e agora a gente sabe muito bem disso, uma tentativa de assassinato do presidente Lula, do Alckmin e do Moraes, o Alexandre de Moraes. Não para deixar Bolsonaro na presidência, mas para fazer um governo militar puro. Essa foi a tentativa. Porque se o plano de assassinato fosse efetivado, seria um caos político institucional que só uma instituição conseguiria se sobressair, as Forças Armadas. E nesse momento a gente está vendo aí a próprio campo progressista aceitar calado a anistia para o Bolsonaro e companhia, que lideraram um genocídio no Brasil durante a pandemia. Bolsonaro e companhia, o general Pazuello, Luciano Hang, todos que deram sustentação para o que rolou. O problema é que na prática o Lula vai por outro caminho que não o do seu discurso da posse, de punir os golpistas, o genocídio. Ele vai no caminho contrário, de ser conivente com um grande acordo nacional, que está sendo tocado nesse momento pelo Centrão, pela extrema-direita e pelo Partido Fardado, para dar anistia para os golpistas. Está sendo conivente com os golpistas, assassinos e do genocida. O Lula poderia aproveitar a oportunidade de um 8 de janeiro, de uma explosão no STF com um cara vestido de coringa. É engraçado falar isso. Aproveitar que ficou público que os militares golpistas tentaram matar ele. Poderia aproveitar a situação para, primeiro, tirar o milico golpista do Partido Fardado de direita, o José Múcio, do Ministério da Defesa. Primeira coisa, que é um dos que estão na linha de frente da estruturação da anistia para os golpistas. Segundo, fazer uma reforma nas Forças Armadas para desestruturar o Partido Fardado. E 3, punir os golpistas e não terceirizar a luta contra o golpismo
para o STF. Em vez disso, o presidente Lula organiza uma ferramenta retórica de defesa das Forças Armadas, da institucionalidade. Então o discurso do governo Lula tem sido, o problema é individual. Tem pessoas ruins ali. O problema é de CPF e não da instituição. A instituição militar, as Forças Armadas, enquanto instituição, não tem culpa de nada e não precisa ser reformada. Ao mesmo tempo, mantém o Múcio na defesa, que é um representante do Partido Fardado, das Forças Armadas no governo e não o contrário, que defendeu desde o 8 de janeiro os golpistas, os milicos golpistas, aconselhou o presidente Lula a decretar uma garantia da lei e da ordem, colocaria o poder na mão dos militares para controlar a situação em Brasília, entre aspas, e ao mesmo tempo o presidente Lula segue na estratégia, na rendição ao Partido Fardado, quando no ano de 60 anos do golpe, que é 2024, ele tem a coragem de cancelar os atos do governo em repúdio ao golpe de 64. É isso que está em jogo no Brasil. O presidente da República, que deveria liderar o combate à anistia aos golpistas, que está vivendo na pele, na prática, as tentativas de golpe, que acabamos de saber que quase foi assassinado pelo Partido Fardado, está fazendo de tudo para defender a instituição e as Forças Armadas. Enquanto isso, o Múcio dá vergonha pro Brasil falar das coisas de Israel lá. Não vou nem citar isso, que pelo amor de Deus. Enfim, o ponto aqui é que a gente precisa lidar melhor com a memória da ditadura militar. Já citei aqui a dialética da lembrança e do esquecimento. A história no Brasil é escrita pela classe dominante, que é a maior das interessadas em sujar a história do trabalhismo, do socialismo e por aí vai. É no sentido contrário que a esquerda e o presidente Lula precisa estar nesse momento. É isso, muito obrigado por assistirem até aqui. Quero convidar todos vocês a seguirem as redes sociais da Central do Trabalhismo, estão todas na descrição. A minha rede social pessoal, que é o Instagram, também. Entrar no nosso canal no WhatsApp, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz. E se inscrever no canal, que é o mais importante, para ajudar a gente a engajar o canal. É isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.